Nesta aula, vamos aprofundar nosso conhecimento em um dos aspectos mais críticos da norma regulamentadora 35, as ações de emergência e salvamento. Quando falamos de um acidente em altura, cada segundo é absolutamente vital. A preparação correta não é um detalhe, é a linha que separa um incidente de uma tragédia. Por isso, vamos detalhar os procedimentos que garantem uma resposta rápida e eficaz. Para organizar nossa análise, vamos seguir por 5 etapas fundamentais. Primeiro, vamos entender o perigo imediato que surge após uma queda, a suspensão inerte. Em seguida, veremos como deve ser estruturado o plano de emergência, como executar o resgate de forma segura, os cuidados cruciais após o salvamento e, por fim, vamos discutir de quem é a responsabilidade em todo esse processo. Vamos começar, então, por uma ameaça que muitas vezes é silenciosa. É preciso compreender que o equipamento de proteção individual, o EPI, cumpre a sua função de salvar o trabalhador da queda. Mas é exatamente nesse momento, quando a queda é interrompida, que um novo perigo, muito grave, começa a agir. Então, a pergunta que devemos fazer é: o que acontece depois que o equipamento detém a queda? Quais são os riscos que surgem naquele instante em que o trabalhador fica suspenso? A resposta está em uma condição fisiológica de altíssimo risco, que demanda uma ação de resgate imediata. Essa condição tem um nome: suspensão inerte. E o que ela significa? Bem, quando um trabalhador fica suspenso e imóvel, o próprio peso do corpo faz com que as fitas do cinto de segurança comprimam vasos sanguíneos importantes, especialmente nas pernas. Isso impede que o sangue retorne adequadamente ao coração. O sangue fica represado nos membros inferiores, e a consequência direta é a redução da oxigenação no cérebro. Fica claro, portanto, que não estamos falando de um mero desconforto. A suspensão inerte é uma emergência médica gravíssima, e nesse cenário, o tempo é o fator mais crítico de todos. A falta de um plano e de uma ação de resgate rápida pode transformar um incidente que seria controlável em uma fatalidade. Diante de um perigo tão sério e com um tempo tão curto para agir, o improviso simplesmente não é uma opção. A sorte não pode ser um fator na segurança. É por isso que a NR35 exige uma resposta estruturada. Um plano de emergência robusto que detalhe exatamente como agir para salvar uma vida. A norma define as obrigações do empregador de maneira muito clara. É responsabilidade dele garantir que exista uma equipe pronta para atuar na emergência, que essa equipe tenha todos os recursos e treinamentos necessários para o resgate e que tudo isso esteja devidamente formalizado no plano de emergência da empresa. Agora, essa equipe de resgate pode ser de dois tipos. Podemos ter uma equipe própria, formada por trabalhadores da própria empresa que já estão no local. A grande vantagem, claro, é a agilidade na resposta. Ou, para cenários mais complexos, pode ser necessário acionar uma equipe externa, um serviço especializado. O ponto fundamental em ambos os casos é que o empregador deve garantir que a equipe escolhida seja eficaz e consiga chegar a tempo. Muito bem. Com o plano definido e a equipe a postos, chegamos ao momento da ação, a execução do resgate. É uma situação de alta tensão que exige não apenas coragem, mas também muita calma, técnica e disciplina para seguir o que foi planejado. A sequência de ações em um resgate segue uma lógica muito clara. O princípio número 1, o mais importante de todos, é não se tornar uma segunda vítima. O socorrista precisa, antes de mais nada, garantir a sua própria segurança. Feito isso, o passo seguinte é comunicar a emergência para acionar toda a equipe. Somente então, o resgate é executado seguindo estritamente o método previsto, e com a vítima em local seguro, iniciam-se os primeiros socorros. E aqui um aviso fundamental. Salvamento não é um ato de heroísmo impulsivo. É uma atividade técnica que exige preparo. Apenas pessoas com capacitação específica, com aptidão física e mental para a tarefa, é que podem executar um resgate. Improvisar em um momento como este pode ser fatal, tanto para a vítima quanto para quem tenta ajudar. Imaginemos o cenário. O resgate foi bem sucedido e a vítima está em solo firme. Podemos pensar que o perigo passou, mas a emergência ainda não terminou. Os momentos que se seguem ao salvamento são igualmente críticos e um procedimento incorreto pode agravar severamente o quadro da vítima. Essa frase resume a situação. O tempo em que a vítima ficou suspensa está diretamente ligado à gravidade dos danos. Aquele sangue que ficou acumulado nas pernas contém toxinas, resultado da falta de oxigênio nos tecidos. A maneira como lidamos com esse sangue após o resgate é absolutamente crucial.
E aqui está a instrução mais importante e talvez a mais contraintuitiva de todo o processo. O nosso impulso natural ao ver alguém passando mal é deitar a pessoa. Neste caso específico da suspensão inerte, fazer isso pode ser fatal. É preciso resistir a esse impulso e seguir o procedimento correto. A manobra correta é manter a vítima em uma posição sentada, com os joelhos flexionados. Por quê? Para evitar que todo aquele volume de sangue represado nas pernas retorne de forma súbita ao coração. Esse retorno brusco poderia causar uma sobrecarga, um choque cardiogênico e até uma parada cardíaca. A vítima deve permanecer nessa posição por, no mínimo, 20 minutos, mesmo inconsciente, até a chegada do atendimento médico especializado. Para finalizar, vamos consolidar a ideia de que a segurança em altura, especialmente no que diz respeito a emergências, é uma responsabilidade compartilhada. Existem papéis bem definidos tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores. A divisão de tarefas é bastante clara. Ao empregador, cabe garantir toda a estrutura, a análise de risco, o plano de emergência, os recursos e a capacitação da equipe. Ao trabalhador, cabe a colaboração, o cumprimento rigoroso dos procedimentos e, fundamentalmente, zelar pela sua própria segurança e também pela segurança dos colegas de trabalho. Portanto, a mensagem final é que a verdadeira segurança não está apenas nos equipamentos, mas sim na preparação. Uma cultura de segurança eficaz é aquela que planeja para o pior cenário, esperando nunca precisar usar esse plano, mas estando totalmente pronta para executá-lo com perfeição, se for necessário. Fica então a reflexão final. Os procedimentos, os treinamentos e os planos de emergência precisam ser constantemente reavaliados. Em uma situação de resgate em altura, o tempo não para, e é a preparação prévia que garante que uma equipe possa lutar contra o relógio e vencer.